Você é empreendedor e está buscando investimento ou acredita que precisa de investimento? Se você tem alguma dúvida de como captar investimento, de como lidar com os investidores, os tipos de discurso, os tipos de pitch, fica com a gente nesse vídeo. Oi, eu sou o Martim da Saiba e a gente tem como objetivo ajudar as pessoas a se desenvolverem nas suas carreiras. A gente está construindo uma série de vídeos voltadas para o empreendedor e uma das questões que pairam todos os empreendedores é sobre a captação de investimentos. E aí para isso a gente trouxe o Irã Castelo Branco, que é fundador da Amazonas Cap, aceleradora de startups, e que tem um longo currículo, uma longa história como executivo, como empreendedor, como publicitário. Irã, seja bem-vindo e se apresente, conta um pouco pra gente aí sobre você. Obrigado, Martim. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, conversar com essa moçada boa. Falando muito rapidamente de mim mesmo, eu sou administrador de empresas, me formei pela Getúlio Vargas e logo me tornei um profissional de marketing e de comunicação. Grande parte da minha vida profissional foi no universo das agências de publicidade. Fui sócio de 3 agências de publicidade. Trabalhei também com educação, fui vice-presidente da ESPM durante 5 anos. Depois fiz a Amazonas Cap, que é uma aceleradora de startups e que me permite estar trabalhando com inovação, convivendo com os jovens, aprendendo com os jovens e trazendo um pouco da nossa experiência. Em resumo, essa é a minha trajetória, Martim. Que legal e que prazer estar com você aqui e poder se apropriar um pouco da sua experiência e dividir isso com as pessoas, com os empreendedores do país. Então eu vou começar essa conversa pela parte dura, indo direto ao ponto, que eu acho que é uma confusão, a primeira grande confusão dos empreendedores vinculadas à captação de recursos. Que é o seguinte, esse tipo de investimento em startup é um investimento como qualquer outro. O investidor tem como intuito ter retorno financeiro daquele dinheiro que ele colocou, de preferência o mais rápido possível. A diferença do investimento em startup da perspectiva do investidor para outros investimentos é que, como muitas startups não dão certo, esse é um investimento de muito risco e de prazos mais longos. Por que isso é importante para você, empreendedor? Porque na medida que você opta por esse caminho de pegar o investimento, você está fazendo alguns compromissos. O primeiro compromisso é que você está se comprometendo a estar focado em trazer lucro para aquele investidor o mais rápido possível. Isso tira de você um pouco o arbítrio de tomar decisões que não são diretamente relacionadas com o lucro, né? Então, às vezes, você tem startups que têm um cunho social sustentável. No caso da Saiba, a gente coloca no mesmo nível de importância o lucro e o bem-estar da sociedade. A gente quer ajudar as pessoas através da educação. Então, esse tipo de tomada de decisão, às vezes, a depender do investidor, é um processo um pouco mais complexo. Você perde um pouco de autonomia. E o segundo ponto é o seguinte, o investidor ele vai ganhar dinheiro com a valorização do seu negócio. Então, ele vai aportar X mil reais na sua empresa e vai ficar com, por exemplo, 10% da sua empresa. Ele não quer saber de pegar os 10% de um lucrozinho no final. Ele quer saber da sua empresa crescer rápido para que esses mesmos 10% passem a valer um valor monetário financeiro muito maior e aí ele conseguir vender a participação dele e aí sim ganhar um retorno substancial. Na medida que ele investe na startup, em um ano e meio, você precisa ter gastado esse dinheiro, crescido até um determinado tamanho para ir para uma próxima rodada de investimento. Qual que é a grande vantagem disso? Você tem recursos para viabilizar os seus sonhos, para trazer time, para ter uma estrutura condizente com aquilo que você entende como ideal ou próximo do ideal. A desvantagem é que você tá com uma ampulheta do seu lado, você tá sempre correndo atrás do relógio. O que você sente a partir desses pontos, Irã? Faz sentido ou médio? Martim, faz sentido, mas eu acho importante, quando a gente fala de busca de investimento numa startup ou em qualquer empreendimento, né? Você lembre que você está sendo escolhido por um investidor, mas você está escolhendo também. Não pode haver a precipitação do empreendedor de aceitar um investimento a qualquer preço. É preciso você se certificar de que aquele é o investidor certo para o seu negócio. Quando o investidor não compartilha do teu propósito, vai haver dissonância. Claro que para o investidor o retorno financeiro é importante, mas se for só isto que ele está buscando, há muitas possibilidades e não necessariamente ele vai ser aquele investidor que pode te ajudar. E sobretudo no estágio inicial de uma startup, nesse mundo todo mundo gosta de usar termos em inglês para parecer mais inteligente, né? Então, o early stage, como gostam de dizer,
Nesse momento, você precisa, de novo um termo em inglês, do smart money. O que é isso? É alguém que entenda daquele negócio, que possa compartilhar com você os problemas, não te massacrando, mas te ajudando a encontrar caminhos, sendo não só um investidor de dinheiro, mas também um coach seu. Coloque o seu networking à disposição, que esteja do seu lado nessa caminhada. Se esse investidor não tiver esse perfil, claro, essa ampulheta que você fez uma ótima metáfora, começa a pesar muito sobre a sua cabeça. É uma escolha de duas mãos, é uma escolha de duas vias. É isso aí, muito, muito legal ouvir esses adendos. É verdade, existem todos os tipos de investidores, inclusive, né, com exemplo social sustentável, hoje tem vários investidores e fundos que têm esse foco. Mas no final, acho que o que é importante trazer de reflexão é que existem caminhos para crescer como empresa que não o caminho de buscar um investidor externo. E não tem um certo e errado. Você precisa entender quais são os prós e contras de cada uma dessas decisões e escolher qual caminho faz mais sentido para o seu negócio. A alternativa ao investimento é crescer um pouco mais devagarzinho com os recursos próprios, ou recursos seus, ou recursos que você vai gerando aos poucos no negócio. Esse jeito de crescer é o que eles chamam de bootstrapping. Aliás, é interessante a história do... O que é bootstrapping? A origem dessa palavra. Boot de bota, e o strapping era essa tirinha que você vê aqui no tênis e que originalmente tinha nas botas, que ajuda a pessoa a calçar. Então, vocês percebem que é uma coisa que está alavancando, né? Para você conseguir calçar melhor a bota. Curioso. Esse termo bootstrapping, que vem dessa alcinha, ele foi usado assim como uma metáfora para várias coisas, né? Mas está se falando em você crescer com os seus próprios recursos. Então, como que se faz isso? A melhor maneira de fazer isto é, você vai solucionar uma dor de alguém, você consegue comprovar, né, através do seu MVP, que o seu produto ou o seu serviço é bom e você precisa de clientes. O melhor dinheiro, às vezes, é o que vem do cliente. Perfeito. E não o que vem de um investidor. E se você consegue algum ou alguns bons clientes e vai reinvestindo o resultado, é uma ótima maneira. E lembre-se, entre outros motivos, por quê? Você não tem que dar o famoso equity, que é uma participação no seu negócio. E não perde a autonomia que o Martim apontou muito bem. É um incômodo, né? Quem tem sócio tem patrão, né? Então, você precisa levar isso em conta. De maneira que crescer de maneira mais compassada, tá certo? Usando os teus próprios recursos, quando você tem essa possibilidade, no meu entendimento, é uma ótima estratégia. E depois você já num momento mais fortalecido, vai estar em melhores condições de buscar investidores seed, série A, série B, que venham dar velocidade ao teu negócio. E com mais poder de barganha, né? Mas sem dúvida. Muda de contexto para contexto, tem alguns tipos de modelo de negócio que exigem investimentos massivos desde o começo. Mas enfim, esse é o preâmbulo para mostrar que existem caminhos sem investidor, mas caso você queira encontrar um investidor para o seu negócio, a gente vai desdobrar aqui algumas estratégias importantes da perspectiva dos investidores para como você faz isso. Então a primeira coisa que eu queria conversar com você, Irã, é que tem vários tipos de pitch. Pitch é discurso. A gente está aqui desconstruindo, né, esses startupês, esses terminhos todos do ambiente empreendedor. Existem vários tipos de discurso que o empreendedor tem que saber fazer para diferentes momentos e diferentes contextos. Então, por exemplo, a gente tem o elevator pitch, o high concept pitch e o pitch deck. O que são esses discursos? Esses nomes bonitos? Vamos começar pelo elevator pitch. De novo, tem uma historinha interessante por trás disso, né? Que é a história de um determinado empreendedor que ele entrou no elevador e encontrou exatamente a pessoa com quem ele queria falar a respeito do negócio dele. Ele tinha o quê? O tempo do elevador chegar no andar onde essa pessoa ia sair para poder fazer o seu pitch. Logo, 1 minuto. Portanto, quando você vai fazer um treinamento de pitch, uma das coisas que se faz numa aceleradora de startup é treinar a pessoa para falar o que é o negócio dela, o que ele resolve, qual é a dor que ele resolve, o que ele está pleiteando de um investidor e ser capaz de dizer isso tudo em 1 minuto e por que o investidor deveria se interessar pelo negócio dele. Né? Irã, qual que é o elevator pitch do seu negócio, da Amazonas Cap? Essa é uma excelente pergunta. A Amazonas Cap precisa encontrar, de um lado, boas startups que ela
possa acelerar e de outros bons investidores com quem ela possa conectar essas startups. Não é? E nós queremos ajudar essas startups a encontrar os investidores para ficarmos também com um equity nelas e crescermos juntos. Parece bastante claro, né? Bom elevator pitch. Pois é. Isso é muito importante, Martim, porque num bom número de vezes na vida, você tem muito pouco tempo para dar o seu recado. A pessoa se interessar e dizer, bacana, Martim, me procura, vou continuar falando com você. Achei interessante isso que você me falou. Então esse é o elevator pitch. Agora o outro que você mencionou, que é o High concept. High concept. Eu, como publicitário, que fui grande parte da vida, diria que o high concept, ele quase que se aproxima dos melhores slogans que certas marcas conseguiram e que é algo que você numa frase consegue fazer, entender o que você está pleiteando. Eu sei que estou falando com um público jovem, mas todo mundo aqui ouviu falar do Juscelino Kubitschek, provavelmente o mais notável dos presidentes brasileiros. Ele conseguiu passar a proposta dele para o eleitorado em 56 com uma única frase, e que ele cumpriu, entregou, que ele dizia, eu vou fazer 50 anos em 5. Esse era o slogan da campanha do Juscelino Kubitschek. O High Concept Pitch. O High Concept Pitch dele. Ele dizia, bom, o Brasil é um país pobre, sem indústria, não tem as estradas, não tem as hidrelétricas para gerar energia. Se vocês votarem em mim, eu vou fazer nós avançarmos 50 anos em 5. Ele se elegeu, aí entregou. Esse é um exemplo dentro de uma campanha política e o produto era ele mesmo, né? O candidato, tá certo? Agora, eu vou pegar uma marca histórica, que é a Volkswagen. Num dado momento, onde eles tinham uma imensa participação no mercado brasileiro e uma experiência que nenhuma outra marca tinha com o Brasil, eles sloganizaram isso dizendo a marca que conhece o nosso chão. O nosso chão é cheio de buracos, é cheio de estradas de terra, não é? Muito poucas rodovias como a da Alemanha, né? Eles foram capazes de dizer, olha, compra o meu carro, não é isso? Porque eu sou a marca que conhece o nosso chão. Você não vai ter problema comigo. Com outros que não conhecem, você pode ter. Então, veja que essas coisas, no fundo, não são novas. Então, você tem que, às vezes, numa startup, ser capaz, muito rapidamente, ter uma frase que te define. Deixa eu tentar, então. A Saiba Lá cria cursos de altíssima qualidade focados em carreira para transformar você na sua melhor versão profissional. Foi bom? Não? Está perto de ser, está no meio termo, né? Não é o pitch de 1 minuto, mas também é muito difícil pôr numa frase só. Pois é. Né? Mas você conseguiu definir de forma clara o que é a Saiba Lá, né? Agora, a tua mensagem fundamental aí é, olha, aprenda conosco, não é isso? É. De maneira divertida e com grandes conteúdos que você vai conseguir assimilar. Com uma nova linguagem. Agora, tem que trabalhar isso, né? Não é fácil também tirar da cartola. Assim. Não, eu criei aqui agora, assim, ouvindo então. você falando, eu tô aprendendo junto com vocês nesse processo. Mas você tem que tentar muitos para chegar Vou ficar na frente do espelho praticamente. Tente. É isso. Eu te puxo um dia fora da gravação para testar. Agora vamos pro pitch deck, que esse sim é absolutamente fundamental para o processo de captação de investimento para qualquer startup. E aí existem umas regras, é uma apresentação que precisa passar por determinados pontos, que são pontos que todo investidor quer ver antes de assinar um cheque. E aí, se você puder destrinchar como se constrói um pitch deck de sucesso para que o empreendedor consiga sair com um cheque assinado, a gente vai sair muito feliz dessa gravação. Vamos tentar ser simples com esse tema. O que quer o investidor, né? Ele quer rapidamente entender o que é o seu negócio e ver se interessa ou não para ele investir. Um pitch normalmente vai ter 5 minutos para você apresentar num concurso ou numa reunião com investidores, numa banca. Esses 5 minutos você tem normalmente mais 5 para responder perguntas. Se realmente houver interesse, aí você vai ter reuniões de horas, de dias, não é? Mas esses seus 5 minutos você precisa usar muito bem. O que é que tem que estar coberto nesses 5 minutos? Porque é como funciona a cabeça do investidor. É um mercado grande, esse mercado onde esta startup pretende atuar? Existem ali problemas não resolvidos ou mal resolvidos que ele tem uma solução a apresentar? Hoje a gente gosta de chamar isso de dor, né? Então você está claro qual é a dor e como você resolve essa dor e como decorrência qual é o seu modelo de negócio, ou seja, como você monetiza, como você ganha dinheiro. E por fim, o investidor quer entender, bom, como pode ser então a trajetória de escalada dessa startup e o que ele está, como consequência,
tendo de EBITDA, né? Que depois nós precisamos explicar o que é. Por quê? Porque esse EBITDA, um múltiplo dele é que é o valuation que você tem. Então, a pessoa vai ter que entender, bom, ele está projetando que a empresa dele vai valer daqui a 5 anos 100 dinheiros, não é isso? Explicou a partir de um múltiplo e agora ele está me pedindo um dinheiro e me dando uma participação no negócio dele, tá certo? Então, veja, eu preciso mostrar o tamanho do mercado, preciso mostrar a dor que eu resolvo, como eu ganho dinheiro e o mais importante, quem é o time? Quem somos nós aqui pedindo o seu dinheiro? Por quê? O investidor compra, às vezes, até mais o time do que a ideia. O investidor experiente, ele sabe que você vai pivotar, como a gente diz, várias vezes. Você vai bater a cabeça na parede, ter que encontrar outro caminho para ir lá. E se ele confia na sua capacidade empreendedora, cai naquele caso que nós falávamos antes. Ele vai, inclusive, te ajudar e não estressar porque você teve uma dificuldade ali ou outra acolá, tá certo? Então, ele precisa comprar o time. Logo, todos que vão fazer um pitch têm que estar preparados para fazê-lo sozinhos, embora a equipe deva estar presente, responder perguntas e mostrar quem são. Mas cada um dos sócios deveria ter condições de, se necessário, expor sozinho, fazer o seu pitch sozinho. Se nós tivermos tempo, eu até gostaria de mostrar um exemplo que eu adoro, que é um do Beagle. Eu vou pegar aqui uma cola eletrônica para me ajudar, que é o exemplo do Beagle. Por que esse exemplo é importante? Porque já na forma como ele está apresentado, vocês vão observar que é muito bonito e que a imagem fala tanto quanto as palavras, não é? Então, vocês estão vendo que nós estamos falando sobre cachorro, sobre pet food, né? O próprio nome Beagle, a imagem com o cachorrinho, app que está já aqui mostrado na mão e uma frasezinha aqui no primeiro quadro, porque são 10 quadrinhos. Um bom pitch não pode ter muito mais do que isso, senão não vai ficar nos 5 minutos. Então, Beagle, peça pelo app e receba na sua casa. Aí nós vamos mostrar aqui o tamanho total do mercado, o dinheiro que tem nesse mercado. Enorme, né? Porque todo cachorro pet. Hoje, né? Todo mundo tem também, serve até para o gato, né? Aí nós estamos mostrando o problema que esse aplicativo resolve. Qual é? Cheguei em casa e cadê a comida com o cachorro? Não tinha. Agora, o que eu vou fazer? Vou sair para ir buscar? Não. Eu vou pegar aqui o meu app Beagle e vou pedir a marca que eu prefiro e vai chegar aqui na minha casa. Agora, é preciso, como vocês estão vendo, mostrar o mercado total, o mercado que eu posso acessar geograficamente. Por exemplo, nesse exemplo que eu estou mostrando, estamos começando aqui por alguns estados do Brasil. Mostramos o mercado inteiro, mas eu não vou começar, porque não tenho os acordos com todas as lojas no Brasil inteiro. Eu vou começar por uma região aqui, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Então eu preciso dizer, está aqui o mercado total e está aqui o mercado que eu consigo acessar num primeiro momento. Agora, mesmo dentro dessa área geográfica, não posso querer acessar todo mundo ao mesmo tempo, eu tenho que ir escalando. Então eu vou mostrar o que eu ofereço e vou mostrar como eu vou andando nessa caminhada para chegar lá. Estou sozinho nesse mercado? Não tem ninguém fazendo isso? Não, tem o Dog Hero, não é só o Dog Hero. Então eu preciso falar de concorrência no meu pitch, mostrar um mapa de concorrência, mostrar como eu me situo em relação às outras marcas e, óbvio, né, situar ali quais são as minhas fraquezas e forças, né? Eu sou melhor nisso do que aquele ali, sou melhor nisso aqui, naquele outro, tá certo? Então estou mostrando para você, investidor, como eu me posiciono em relação à concorrência. Finalmente, vou falar do meu time, vou falar da minha equipe. A melhor maneira, como vocês novamente podem ver aí, é ser no máximo possível visual. Então eu vou pôr lá um currículo? Não, eu ponho o meu LinkedIn, mas ponho coisas emblemáticas, né? Então eu sei que o Martim estudou no INSPER, certo? Então em vez de eu pôr lá, cursou, não sei o quê, eu já ponho a logomarca do INSPER ali debaixo da minha carinha, né? Então o cara diz, poxa, se essa pessoa estudou no INSPER, uma boa escola, deve ter uma boa formação. Outras coisas icônicas que eu entenda que vai falar e de cada um dos membros do time, cada um com as suas credenciais, vamos dizer assim, o mais visual possível para facilitar o entendimento. Depois eu preciso ter um quadrinho com a minha evolução de receitas, né? E o meu EBITDA. E aqui vocês veem essa imagem do ossozinho, né? E as fatiazinhas do osso.
Por quê? É uma maneira simpática, visual, de eu estar mostrando que eu vou usar, no caso, 32% desse dinheiro em marketing, 39% para capital de giro, 9% para o comercial e aqui as outras coisas que vou fazer também, desse R$ 1 milhão que eu estou te pedindo. E te contando, olha, vou te dar 15% do meu negócio. Você já entendeu, pelo quadro anterior, aonde eu pretendo chegar, qual é a avaliação do meu negócio, e você vai pensar, bom, 15% por esse R$ 1 milhão me interessa, não me interessa, ou quero trocar ideia, quero discutir. Então, muito importante terminar esse último quadro, esse último slide, dizendo quem sou eu. Aqui nesse exemplo hipotético, eu sou o Carlos Nascimento, carlos@beagle.com. Por quê? Às vezes eu vou lá, fico na frente de uma banca de investidores, falo, vou embora e o cara não sabe como me achar depois. Preciso falar do mercado, meu negócio, tapar meu time e entre em contato comigo, eu sou o Carlos@Beagle, tá certo? Isso aqui, você gastou teus 5 minutinhos. Normalmente uma banca de investidores vai dizer, bom, perguntas, vai ter outros 5 minutinhos para responder. Por isso que você não precisa e não deve esgotar o tema aqui. Então você vai responder, claro que você treinou exaustão, treina, para se sair bem nesses 5 minutos. Distribua perguntas pelo time, faça só a apresentação, porque senão fica jogral, fica confuso, mas distribua. Não, essa pergunta é mais afeta o meu responsável por tecnologia, então ele que vai falar perguntas ali sobre o aplicativo, sobre o mercado, falo eu, enfim, distribua as perguntas para ficar claro que todos de fato estão envolvidos, participam, tá certo? E dê um fecho o mais rápido possível. Se você agradou, prepare-se, aí sim você vai ser chamado para várias reuniões. Para sabatina. E vai começar uma longa estrada até você sair com esse cheque na mão. Muito legal ter essa clareza de todos os pontos que precisam estar presentes num pitch deck. E aí eu acho que a questão que fica mais latente para mim, e acho que deve ser para muita gente, é a parte do valuation. O que é valuation? De forma simples, valuation é o valor da empresa. Quanto a empresa vale. E para calcular esse valuation, você tem que fazer uma projeção para 3 ou 5 anos, trazer o valor presente dessa conta. Então, minhas perguntas para você são: 1. Como construir um bom valuation? E 2. O quão crível é um valuation desses que é projetado baseado numa série de premissas? Martim, essa pergunta é crucial. E eu vou lembrar que nós estamos falando de capital de risco. Nenhuma pessoa de bom senso vai investir em startups mais do que 5% da sua disponibilidade líquida. Então nós estamos falando de capital risco. Por que eu estou ressaltando isso? Porque o valuation em uma startup é realmente algo que tem um grau de confiança baixo. É preciso admitir isso. E por quê? Fazer o valuation numa avaliação de um negócio existente que tem um histórico é relativamente simples, não é? Porque se o negócio vai bem e não acontecer nada muito inesperado, né? Vamos dizer, como se diz na química, em condições normais de pressão e temperatura, você tem lá aquelas curvas históricas, com base nisso você tem projeções bastante confiáveis. O que acontece com uma startup? Você já fez um MVP, você validou o seu modelo de negócio, mas tem muito caminho pela frente, né? Muitos pressupostos estão por trás que vai levar a um valuation. Uma boa estratégia, mas às vezes mais do que uma boa estratégia, a qualidade da execução que você vai conseguir ter para entregar realmente o que você está se propondo. Então, isso tudo posto, empresas já consolidadas, é comum o sujeito trabalhar com a ideia do fluxo de caixa descontado, várias outras técnicas. No caso das startups, o múltiplo do EBITDA é o mais razoável e o mais comum. Para traduzir, EBITDA é uma siglazinha complicada para falar de lucro antes dos impostos e da depreciação. Não é exatamente a geração de caixa, mas está perto disto, né? Vamos dizer, grosso modo, é o dinheiro que a sua operação gera. Que a operação gera, que vai sobrar no caixa. Não é exatamente o conceito, mas está perto disso, tá? Então, se eu sou uma startup que preciso de crescimento acelerado, que é uma das hipóteses, né? Nessa hipótese, provavelmente eu vou queimar a caixa no começo, não vou ter lucro nenhum, e depois vou rampar, né? Vou ter uma escalada. Você tem que fazer uma projeção pelo menos para 5 anos. Mas, claro, é muita hipótese, né? Agora, feita essa projeção de receita para 5 anos e do que você acha que consegue de EBITDA, se o mercado está muito favorável e há muito apetite do investidor, pode ser que ele te pague 7 vezes o EBITDA. Já houve casos aí de 10, 11, quando tinha dinheiro jorrando do céu. Mas o mais lógico vai ser alguma coisa, no cenário de hoje,
5, 6, estaria muito bom. Perfeito. Então, se você chegou ali o meu negócio é capaz de gerar EBITDA tanto nesse ano, tanto nesse, muito bom. Qual é a média daquilo ali? 5 vezes é o que vale a tua startup, tá certo? Aí você chegou naquele valor e diz, bom, Martim, te dou os 15% por troca desse 1,5 milhão. Eu estou assumindo que a empresa vale 5 vezes isso, não é? Agora, o que o investidor quer? Ele quer que você vire lá um unicórnio, não é? O que não é tão fácil. Por quê? Ele sabe que ele está fazendo uma aposta que pode até perder tudo. Mas o sonho dele, o que ele está sonhando naquela hora, é dizer, isso aqui, o que ele me mostrou, é uma possibilidade, não é uma realidade. Mas é uma possibilidade que, pelo tamanho de mercado que eu vi, pela qualidade do time, pode ser ultrapassada. E aí eu terei feito o melhor negócio da minha vida apostando nesse cara. Perfeito. Agora, múltiplo do EBITDA é a técnica mais razoável e, honestamente, a não ser que o cara seja mentiroso, a confiabilidade disso é baixa, é verdade. Claro. Perfeito. E se você quer entender com um pouco mais de profundidade como construir esse fluxo de caixa projetado para 3, 5 anos, a gente tem um outro vídeo no nosso canal, aqui na playlist de empreendedorismo, que ensina como construir esse fluxo de caixa. Caso você esteja nessa trajetória empreendedora e precise se capacitar cada vez mais, clica no link da descrição desse vídeo, que a Saiba Lá tem diversos cursos que podem te ajudar. Agora, tem umas perguntinhas rápidas para você, Ira. Por favor. Quais são os tipos de investidor? Investidor anjo, fundos? Me conta um pouco sobre isso. Bom, o primeiro investidor, se não for, como nós falamos, o bootstrapping, né, que é crescer com o teu próprio dinheiro, tem uma sigla de novo em inglês, né? Family and Friends, e tem um terceiro F que chama Fools. Quem que investe num negócio no estágio inicial? Né? A sua família, os seus amigos e algum bobo que você consiga convencer que aquilo pode dar certo, não é isso? Então esse é o estágio inicialíssimo, antes até do anjo. Muito bom. Consegui convencer alguns familiares, né? Um primo que gostava muito de mim e tal. Arrumei um dinheirinho, comecei. Agora chegamos no anjo. O anjo já é um investidor profissional, né? O anjo não investe numa startup só, o anjo frequentemente investe junto com outros anjos. Há clubes de anjos, Anjos do Brasil, o Columbia Angels, o FEA Angels, não é? O anjo já entende que ele tem que diversificar, não é? Como em qualquer carteira de investimento. Então, o anjo é normalmente o cara que você vai encontrar numa banca e dizer, olha, early stage, eu sou anjo, estou disposto a te ouvir, tenho noção do risco, as suas credenciais são essas e as minhas, anjo, também vou mostrar, porque é um match, né? Eu preciso ser um bom investidor para você e você é um bom negócio para mim. Agora, fui bem, cresci. Qual é o sonho um dia lá na frente? O famoso IPO, né? Um dia eu vou abrir capital, fazer o meu IPO. Até chegar lá, eu tenho vários degraus. E esses fundos de Venture Capital, eles têm nas teses deles, não é? E por isso que a gente fala de série A, série B, série C. E eles normalmente ficam ali olhando. Esses anjos aqui entraram, ótimo, são anjos que têm um bom expertise, um bom conhecimento. Então vamos observar essas startups, não é? É legal você ter anjos com você, ou um investidor anjo, que já te ajude as conexões depois. A te conectar com um fundo lá na frente. Exatamente, porque senão você está indo bem e de repente ficou sem oxigênio para a tua jornada. Os fundos de Venture Capital são esses fundos de investimento com volume maior de dinheiro, com o intuito de investir em startups nas suas diferentes fases. Um anjo, ele vai, vamos dizer, de 5 a 500. Muito apetite para um anjo chegar em 500, né? No nosso caso aqui de 5 não, perdão, de 50, né? Estamos falando em reais. 50 mil a 500 mil. 500 mil. Os fundos que gostam de early stage vão aí de 500 a 2 milhões. Normalmente, né? Isso é um balizamento. Agora, depois começa a vir o A, B, C, até a hora que o cara tá querendo só investir cheque grande. Quer dizer, chegou a hora do cheque grande. Tem fundos que você chegar e até que uma maravilha de startup, tá pedindo 2 milhões. Não tenho nenhum interesse. Por quê? Porque o meu ticket de investimento começa em 10 milhões. Não é? Agora, lógico que é uma startup madura, já numa trajetória de ascensão é muito forte. Agora, quando você já vai tendo essas pontes, Martim, você não fica sem oxigênio nessa caminhada. Né? Perfeito. E esses nomes, né? A gente tem o Seed Money, o Series A, Series B, que é a Série A, Série
série B, série C, etc. Isso são rodadas de investimento. A primeira é seed, Perfeito. depois série A, depois série B, etc. Perfeito. Elas são associadas a valor do cheque, tamanho do dinheiro, ou é qual rodada que você está? Não, é principalmente o valor do cheque, mas claro, você para ambicionar, primeiro para você precisar daquele valor de cheque, você tem que estar num estágio que não é pegar dinheiro para sem saber o que fazer com o dinheiro. Você tem que estar num estágio que aquele capital é demandado para acelerar o teu crescimento. E voltando ao começo da nossa conversa, muitas vezes não é necessário, porque eu estou gerando tanto caixa, não é verdade? E conseguindo crescer tão rápido com as minhas próprias pernas que eu posso não precisar, não é? Perfeito. Tá certo? Então, gente, a gente passou aqui nessa conversa por toda a lógica de investimento, de busca de investimento por parte dos empreendedores, passando pela reflexão de se vale a pena captar investimento ou tentar crescer com as próprias pernas, falando sobre os diferentes tipos de discurso, de pitch, os detalhes dos pitch decks, valuation, foi assunto pra caramba. Eu tô com um monte de dúvidas, então provavelmente vocês também têm. Se vocês têm dúvidas, por favor, coloca aqui nos comentários desse vídeo que eu e o Irante vai responder todas elas. Se você tá nessa trajetória empreendedora e precisa se desenvolver como empreendedor, clica no link da descrição desse vídeo, que a Saiba Lá tem uma série de cursos feitos para você. E por fim, te agradecer, Ira, obrigado demais por compartilhar esse espaço aqui comigo. Foi um grande prazer. Eu sou um admirador da Saiba Lá, já assisti alguns cursos, acho algo fora de série, não só no conteúdo, mas também na forma como é apresentado. Recomendo a todos. Olha lá, obrigado. Não estamos pagando ele por esse jabá, tá? É de verdade. Não, estou falando o que eu acho. Não falaria se não fosse verdadeiro, né? Muito obrigado, Ira. Feliz demais. Gente, até. Falou.